Boa noite para todos. Aqui nós estamos reunidos com muito amor no coração e lembrando que hoje é a quinta terça-feira do mês, nem todos os meses têm 5 terças-feiras, portanto a gente sempre faz nesses dias uma reunião um pouquinho diferente. Então a gente não tem... Oi, Ana Caroline, tudo bom? E a gente não tem o trabalho regular do centro, que ele fica em cada uma das terças-feiras, como todos nós aqui sabemos, e aí hoje é um pouquinho diferente. E aí a gente não vai controlar o microfone de vocês, não vou aqui por nós... Fran, oi, Nicolau. Está muito baixo o seu som. Está muito baixo? Então eu vou levantar aqui. A pessoa está... Vê se melhorou um pouquinho. O pessoal precisa realmente ajustar os microfones. Ótimo. Melhorou? Melhorou um pouquinho o som? Melhorou agora muito. Eu tenho um controle aqui, gente. Olha, vocês estão pensando que a pessoa... Olha aqui. Tô com a mesinha de som controlada por mim mesma. A DJ aqui, a técnica, a falante, mil e uma utilidades. Então, é isso, gente. Hoje nós pedimos que cada um controle o próprio som da própria casa e também, muito legal, a gente pode ficar à vontade para conversar. Tá bom? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer a nossa oração de abertura e para a gente começar os nossos trabalhos e levantar os nossos pensamentos a Deus. Queria perguntar se alguém quer se manifestar, fazer a nossa oração de abertura. Pode pegar o microfone, alguém se habilita? Teve, assim, uma manifestação estrondosa. Então, vamos lá, eu comigo mesma. Então, gente, com muito amor no coração, nós elevamos nossos pensamentos a Deus, pedindo, em primeiro lugar, que nos abençoe, que nos envolva em paz, em harmonia, que nos traga os ensinamentos de que necessitamos. E também agradecemos, temos muito a agradecer. Agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecemos por todas as bênçãos, por todas as situações de que dispomos, agradecemos pelo abrigo, pela casa, pelo pão que nos alimenta, pelo trabalho que todos nós temos, agradecemos pelo empenho, agradecemos pela consciência, agradecemos pelo amor que nos rodeia, agradecemos por todos os nossos amigos espirituais que nos amparam, que nos fortalecem, que nos envolvem em energia amorosa, sempre, todo o tempo. Gratidão, Deus, Pai e Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, como nós passamos algumas, as mais recentes 3 terças-feiras, em que a Maria Clara nos fez umas explanações muito boas, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum questionamento. Aí, se fizer alguma questão, eu chamo, a Maria Clara responde tudo. Né? Tá. Então, gostaria de saber se alguém quer abrir o som de casa e fazer alguma manifestação. Em primeiro lugar, porque teve todo um estudo apresentado pela Maria Clara, mas não necessariamente só por isso, tá? Se alguém tiver alguma observação, como eu disse no começo, por gentileza, se puder colocar o microfone fechado da própria casa para não vazar o som, tá? Aí, vamos lá, a gente pede. Aí, caso alguém queira se manifestar, é só liberar o próprio som e se manifestar.
Alguém tem alguma observação, alguma questão? Deixa eu falar uma coisa antes disso. Tá. A Maria Clara quer falar alguma coisa aqui. Vamos lá. Pode levantar. Ligou? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Você viu que chique agora? Agora eu virei artista. Artista. Ah, o Nival estava na frente. Oi, virei artista. Aqui. É o seguinte, eu sei que como somos todos aqui já somos espíritas de carteirinha, também somos estudiosos, e cabe, não é só a mim, eu sei que vocês também, aquele que dentre vocês tiverem a resposta, o entendimento do que foi perguntado, por favor, se manifestem. Não quero que eu monopolize este trabalho de hoje, porque eu gostaria que todos participassem. De repente, a questão de um, o outro pode participar, inclusive dando o seu entendimento. Sabe, fazer uma roda viva do assunto, não ficar direcionado só a quem fez a apresentação, para que todos participem. Olha, eu entendi tal coisa, é isso mesmo. O outro fala, não, para mim tal coisa. E assim, a gente pode interagir e enriquecer mais, porque é desta forma que se introjeta um conhecimento, né? É como acontece numa sala de aula. Tá bom, gente? Desculpa de fazer repetir esse assunto chato, mas, professor, é isso aí, vai ser sempre. Tá bom? Mas estamos aí para o que precisar. Vamos juntos. Então, alguém quer fazer alguma manifestação, se colocar? O que vocês acham? Alguém quer fazer uma observação que não necessariamente precisa ter a ver com os estudos apresentados, exatamente, né? A ideia hoje é a gente realmente ter uma interação, tá? Então, Franzinha. Diga, Nicolau. Então, para você, para todos aí do centro, para a Maria Clara, então ela leu para a gente e comentou, acho que 3 terças-feiras seguidas, né? O capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, né? Que fala sobre as penas futuras e, mais especificamente, o que aqui está designado como Código Penal da Vida Futura. Foi isso, né? Exato. E aí eu queria fazer uma indagação misturado com uma conjectura minha, né? Porque numa das questões aqui, não me lembro exatamente qual, uma das assertivas aqui, fala da lei do progresso, acho que é na quarta, na quarta, que diz assim, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, né? E aí por diante vai, tal. Então, uma conjectura que eu faço, ao mesmo tempo um questionamento, né? Seria que me parece que a lei do progresso é o grande impulsionador ou a grande impulsionadora de todas as relações de causa e efeito. Porque nós, por uma lei maior do Pai, temos que progredir, né? Então, eu queria colocar isso aí para vocês escorrerem, para a gente ir trocando ideias e para o pessoal também de casa, da internet, tá bom? É extremamente importante. Jogou na baila. Alguém quer fazer algum comentário sobre a lei do progresso? Alguém tem alguma observação? Fique à vontade. E de casa também, gente. Viu? Diga aí, João. Quer se manifestar? Olha só. Não, estou pensando ainda. É? Legal. Clara? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos só relembrar o seguinte, nós, durante toda a nossa evolução, pelo menos aqui na Terra, enquanto chegamos e passamos desde o Neandertal, que fomos adquirindo capacidade de raciocínio, naquele tempo a gente adorava aquilo que a gente temia, né? Então, a pedra, o raio, o fogo, essas coisas. E assim foi se dando a evolução. De fato, o ser humano sempre sentiu a necessidade de buscar um ser supremo.
Isso é inato, até porque nós temos dentro de nós isso. Então, o que acontece? Segundo a evolução a cada tempo, foi-se instaurado um dogma, né? Em princípio, um dogma que diria quais seriam as consequências, né? Do nosso comportamento, das nossas ações, como isso se daria lá depois do desencarne. Mas até então, tinham muito poucas pessoas que tinham entendimento, muito poucas que tinham entendimento de que a vida continuava, né? Até porque os dogmas que nos alcançaram muito cedo, trazidos pela Igreja Católica, né? Que é a cristã que no fim virou católica, foi colocar essa condição de que havia o céu e o inferno simples e até existiria o purgatório. Tá? Então, na verdade, isso foi se deixando escorrer no tempo. Mas a lei do progresso ela é tão perfeita, tão natural, que o ser humano foi evoluindo. E agora ele estaria pronto para conhecer as verdades. Foi quando surge o nosso querido Kardec, que utiliza um método comum, simples, porque essas informações que ele passou, pelo menos as básicas estruturais, os princípios, em muitas religiões já eram conhecidas, em muitas outras, principalmente no Oriente, né? Mas ele aqui no Ocidente, ele fez questão de fazer uma coisa sistematizada. E aqui, então, ficou muito clara, porque ele não foi mudar o dogma, não, ele foi perguntar para quem já estava do lado de lá o que de fato acontecia. E a partir daí é que se entendeu e se estruturou que a lei do progresso é natural, é inata da própria evolução. Então, foi isso. Então, houve essa mudança, né? Essas informações que foram acrescidas, e, de fato, a lei do progresso é uma coisa que, quiçá, até acreditamos, porque a gente sabe, ainda mesmo que Kardec tinha sempre enfatizado, que tudo é uma constante mudança, porque é uma constante atualização, o progresso. Então, de repente, as próximas questões, daqui a 100 anos, serão outras, porque já teremos entendido automaticamente que a vida continua. Eu acho que a gente vai estar quase que integrado entre terceira e quarta dimensão. Mas agora, por enquanto, precisou trazer informações da quarta dimensão com base na que vivemos, na terceira. Então, nós temos, sim, a lei do progresso sim, a prova fundamental de que nós sofremos a evolução desde o Neandertal, e que realmente esses dogmas foram necessários, os antigos foram necessários para até então, até porque o homem não teria capacidade, né? Ele não teria capacidade de compreensão, de entendimento. E o Kardec, apesar e observando isso, ele teve o cuidado de simplificar. Como? O método mais simples e eficiente que existe. Pergunta e resposta, porque é tanto melhor para nós, né, entendermos o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, vendo, assim como é melhor para as pessoas que estão de lá querendo nos colocar as informações. Então, ele tornou o caminho, ele facilitou, atendendo às necessidades nossas de compreensão racional, né? É isso que ele fez, e, ao mesmo tempo, aquela questão da curiosidade, né? E sem que ele fizesse estardalhaço em demasia, porque, claro, que houve inicialmente estardalhaço, ele conseguiu fazer com que os dogmas, os antigos dogmas, fossem caindo por terra, fossem ficando o quê? Perdidos, sem sentidos, sem ilógicos até. Então, era bem isso que ele alcançou essa codificação. Eu insisti na história de fortalecer o entendimento da lei do progresso por causa disso. Ela sempre existiu, mas a gente não tinha essa conotação enquanto não fosse provado e comprovado para nós. Estou falando mais dos ocidentais, tá? Entre os orientais já existia. Então, para nós, como funcionou esse entendimento?
Então, aí é que está, ficou claro e evidente que ela sempre esteve aqui e sempre vai estar. É uma lei, inclusive, que atende a todos os princípios da evolução cósmica, da evolução divina, tá certo? Eu não sei se eu consegui continuar, dar uma fechada no que você pretendia dizer, quando você falou sobre o assunto. Tá bom? Qualquer coisa, se quer falar, temos uma colega. Eu também tenho que uma ótimo. coisa para falar. Tá bom. Pode. Fala, Sabrina. Só que Sabrina pediu para você sentar aqui, ó, pelo menos para... Tem bastante fio, viu, gente? Aí, Sabrina. Pessoal, boa noite. Eu só queria fazer compartilhar, né, uma ideia a respeito. Toda vez que eu ouço Lei do Progresso, me vem alguns pensamentos a respeito assim. Vamos pensar na Lei do Progresso. Lei do Progresso significa, então, que nós sempre estamos melhorando, evoluindo. E nós sabemos que no nosso dia a dia, nós passamos por muitos problemas, nós passamos por muitos desafios, muitas dificuldades. E eu sempre pensei assim, bom, mas então como estamos, né? Como essa lei do progresso, ela existe ou ela flui na nossa vida, no nosso planeta, se a cada dia a gente ouve tantos acontecimentos ruins, tantas notícias tristes, com a gente os desafios, né? Nós não estamos constantemente sorrindo e satisfeitos. A maioria, infelizmente, das vezes a gente está com algum problema, está com alguma nuvem na nossa mente. E aí, conversando com algumas pessoas, vendo a doutrina, começou alguns pensamentos assim que são muito caros para mim, que mesmo na dificuldade, mesmo quando alguma coisa ruim acontece, no fim a gente percebe que melhorou. Melhorou do ontem. Então, vamos supor, hoje foi um dia de desafio, né? Foi um dia de prova, eu sofri, eu chorei, ou eu lidei com uma coisa que eu não lidava antes. E aí, no final do dia, você pensa, eu não morri. Mas não morrer no sentido do desencarne, que isso a gente vem estudando aqui, que é uma coisa natural. Mas o morrer eu não pereci, né? Eu continuo diferente. É aí que a lei do progresso começa a aparecer. Estou melhor do que estava antes. Não é perfeito, né? Não é como sem defeitos, mas um pouco melhor. E aí a lei do progresso vem mostrar para a gente que, na verdade, a vida é uma mudança e que a mudança não é feita, algumas situações até pode ser, mas ela não é feita de forma cavalar. Então, por exemplo, uma coisa muito, muito legal da gente falar, uma árvore. Nós temos aqui em São Paulo, não sei se está todo mundo em São Paulo, mas todo lugar que nós estamos tem uma árvore grande, frondosa. Ela não esteve sempre ali, ou ela nem sempre foi daquele tamanho, né? Então, ela começou com uma semente, e ela foi germinando, teve muitos processos, ela foi crescendo, ela precisou se adaptar quando veio tempestade, né? Tem até um ditado popular que eu gosto bastante, minha avó me ensinou, que é: árvore que não enverga, quebra. No sentido de, se você não se adapta, você não consegue transpor. Isso também é a lei do progresso. Nós estamos a cada vez, um pouquinho que seja, um pouquinho mais forte do que estávamos antes. E aí vem também as questões sobre o egoísmo, o ego. Nós não precisamos nos comparar com outras pessoas, porque nós temos a nós mesmos para nos comparar.
Será que eu estou... E as metas também. Será que eu estou um pouquinho melhor do que eu estava antes? Quando eu acordei, eu aprendi mais coisas do que quando eu comecei o dia? Eu entrei em contato com outra pessoa, eu aprendi, eu quis ver, eu agradeci, né? Quis ver o que o mundo tem para nos oferecer, enfim. A lei do progresso, para fechar, né, esse pensamento que eu corriqueiramente tenho, eu sempre pensei na lei do progresso como uma lei, uma mão forte, uma mão absoluta, resoluta, no sentido de ou eu sou perfeito ou não sou, ou tem a perfeição ou não é, mas a lei do progresso não tem nada a ver com isso. A lei do progresso, ela convida justamente a gente, porque é lei divina, portanto, é imutável, ela faz parte da nossa Constituição, a ideia de que cada passo que nós damos, por menor que seja, né, cada esforço que a gente faz, eu não tomava água antes, tomo água hoje, eu não conversava com aquele irmão, passei a conversar, eu não conhecia uma situação diferente, vou conhecer agora. A lei do progresso está aí. A lei do progresso ela é grandiosa, mas ela não está necessariamente nas grandes coisas. Pelo contrário, ela é grandiosa porque ela está nas pequenas. Então, se nós nos esforçarmos para olhar com carinho cada passo que nós damos, e cada passo, se possível, que o irmão dá, festejando, se alegrando, nós estamos vivendo cada dia a lei do progresso. Então, isso mudou um pouquinho até a minha forma de viver, no sentido de eu estou sempre satisfeita, mas não acomodada. A lei do progresso é isso. Sempre satisfeito, sempre grato, estou melhor do que antes, mas nunca acomodado. Por quê? Porque o progresso vai longe, né? Um dia, estamos trilhando o caminho de Jesus Cristo, um dia poderemos fazer perfeições como faz Jesus Cristo. Obrigada, gente. Boa noite. Meu amigo Nicolau, vamos ver se eu entendi a colocação que você fez. E Miguel, se entendi, tira eu diria que eu partilho da conclusão que você apresentou aqui, eu compartilho da conclusão que você apresentou para a gente. Na minha visão, a lei do progresso e a lei de causa e efeito, elas caminham, fica melhor embaixo. Elas caminham par e passo. E elas estão diretamente relacionadas à nossa caminhada de espíritos em evolução, a nossa caminhada espiritual. Quando a gente fala de lei de causa e efeito, onde estaria a causa? A causa são as nossas ações no nosso dia a dia, são os atos que a gente pratica no dia a dia. E o efeito? O efeito está relacionado diretamente com a responsabilidade que todos nós, queiramos ou não, assumimos a partir dos atos que praticamos, das ações que levamos a efeito. Então, essa lei de causa e efeito, ela realmente caminha para e passo ao lado da lei do progresso. Por quê? Conforme as ações que a gente pratica, né, nós aceleramos o processo, se é que se pode usar essa expressão, aceleramos o processo de crescimento espiritual, de evolução espiritual, ou retardamos, ou, de certo modo, estacionamos, né? A partir do quê? A partir do efeito das nossas ações, dos nossos atos. Se os nossos atos forem atos, bons atos, digamos assim, de uma maneira genérica, o efeito vai ser bom, a gente acelera a nossa caminhada espiritual. Se a gente escorregar muito, as nossas ações, os nossos atos não forem bons, a gente estará estacionado e a nossa caminhada espiritual retardada até o momento em que a gente consiga mudar a posição, mudar a forma de agir, né? E praticar os bons atos para seguir o processo evolutivo. Basicamente é isso. Okay. Posso só
falar mais uma coisinha? Claro. Aí eu queria também abrir para todos, mas eu queria jogar um pouquinho a bola para nossa querida Maria Francisca e para o Alexandre, que está ali escondido, mas eu estou vendo o rabo da touquinha dele, numa frase que eu escuto sempre da Fran, quando ela faz menção a Paulo, em tudo dai graças. Será que isso tem alguma coisa a ver com ação e reação e com lei do progresso? Lá, Alexandre. Pega o microfone aí. Ele convocou você. Não, você pode ficar aqui, ele já falou que você pode tirar um. Mas tudo bem. Ambos, tá? Alexandre vai se manifestar aí, vamos lá. Então, boa noite, Nicolau, boa noite a todo mundo. Então, acho que o sentido em tudo dar graças, eu acho que tem a ver com o sentimento de gratidão e com a sensação que isso traz para a pessoa, né? A gente conseguir entender cada dificuldade uma oportunidade de ser testado. Na verdade, é uma oportunidade de você se conhecer. Acho que A diretora aqui. a minha diretora de câmera, de vídeo. Tá? Então, eu acho que assim, a dificuldade que a gente passa, na verdade, ela aproxima o microfone da boca. Ops. Aí. Tá me ouvindo? Isso. Agora sim. Então tá bom. Acho que assim, a dificuldade que a gente passa é uma oportunidade que a gente tem é um exercício de autoconhecimento, né? Na verdade, acho que assim, tem um conceito da arte marcial, né, que ele fala exatamente isso. Você cumprimenta o seu adversário antes de entrar em combate por uma sensação de gratidão, não só de respeito, mas de gratidão por ele permitir que você se conheça, que você se meça através das habilidades dele, né? Então, as dificuldades são uma régua, na verdade, são uma régua para medir a nossa capacidade, a nossa compreensão, né? E eu acho que talvez seja esse o sentido do por tudo dar graças, né? A gente poder entender a dificuldade como uma oportunidade de mostrar o nosso valor, né? Mostrar o amor, mostrar a possibilidade que a gente tem de perdoar, de amparar, né? De exercitar a inteligência, né? Tem outra frase que eu gosto muito que assim, que acho que diz muito a respeito disso, né? Acho que está dentro do mesmo contexto, que a necessidade é a mãe de todas as virtudes, tá? Então, talvez, Nicolau, acho que o sentido seja esse, entendeu? A questão da gratidão, ela venha daí, né? É a forma como a gente entende as dificuldades do caminho. Muitas vezes essas dificuldades são exatamente aquilo que vai permitir que a gente fortaleça os nossos laços de amizade, né? Fortaleça assim os nossos adversários ou com os nossos desafetos do passado passem a nos reconhecer como amigo, né? Porque eles vão estar testemunhando a nossa real mudança, né? Através das nossas atitudes. Eu acho que é isso. Tá? Não sei se era essa a ideia que você tinha em mente quando fez essa pergunta. E também eu tenho certeza que eu não falei tão bem quanto a Fran, né? A nossa DJ e mestre de cerimônia aqui. Tá? Mas eu acho que assim, o meu entendimento é esse, pelo menos. Obrigado a todo mundo. Vai, Fran. Espera aí que a Letícia vai dar uma manifestação aqui. Vem cá, Letícia. Isso. Boa noite, gente. Sou a Letícia. Eu vou... Qual é o nome dele? Nicolau. Nicolau, me colocando numa
uma pessoa que está passando muita dificuldade e escutando a sua palavra, né? Você estava falando, achei muito bonita. Mas quando a gente está num problema e aquele problema nunca passa, nunca sai, a gente está se afogando, a coisa não parece tão bonita assim, eu não consigo agradecer todos os dias. Mas uma coisa que me mudou nos últimos 2 anos foi mudar a palavra desafio, problema, tudo isso que eu já escutei pela palavra purificação. Então, mudar a palavra, estou passando por um problema, por preocupação, por isso, por aquilo, mudar essa visão para purificação. Esse problema ele vai te levar a outro lugar. Mas naquele momento que você está vivendo, que você está muito angustiado por tudo que você está passando, essa purificação, por exemplo, eu estou passando por um conflito dentro da minha casa. O conflito, o que ele sempre busca? A paz. O que você está fazendo para purificar esse conflito para você chegar nessa paz? A questão da saúde, quando você está com uma dor, uma doença, essa purificação, quando a doença aparece, o que ela está procurando? A saúde. Então, a dor está se purificando para chegar na saúde. Então, quais são os caminhos que você está fazendo para você chegar nessa saúde? Essa é a questão da gratidão. Quando você consegue enxergar esse caminho, sair do conflito, o caminho da purificação para você chegar no objetivo, aí eu acho que você consegue sentir realmente o que é a gratidão. Alguém quer mais se manifestar? Deixa eu só fazer o fechamento do que a Letícia falou. Aí, e é o que o doutor Nicolau também talvez queira, né, quis fazer a provocação. Justamente falando, pensando no que ela colocou, se quando a doença aparece, nós estamos indo buscando a cura ou buscando a saúde, o que eu estou plantando, ação, para colher reação, e estamos indo para o próximo passo. Se estamos indo para o próximo passo, lei do progresso. É aí que, em algum ponto, elas vão se encontrar. O que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã, e dessa transformação, dessa purificação, nós temos a concepção, nós temos a execução propriamente dita da lei do progresso. Manifesta-se a lei do progresso. Manifesta-se a lei do progresso, exatamente isso. Pode fechar. Bom, acho meio complicado que eu consiga falar muito melhor do que isso aí. O que me ocorre de imediato com relação a isso é todo um complexo que é efetivamente aquilo de que a gente é composto. Tudo que a gente está falando é de uma grandeza, de uma complexidade tão grande, e eu penso que cada um de nós, de uma forma geral, eu pelo menos penso assim, quantas vezes a gente se sente muito pequeno diante das coisas. E a gente, muitas vezes, eu já me senti muitas vezes assim, muitas vezes já me senti em determinadas situações isso ocorre, e eu penso que vai ocorrer ainda muitas vezes, justamente porque o trabalho é contínuo, né? E às vezes eu me sinto como se estivesse querendo sempre, sabe, sair de algo que está envolvendo e que está difícil. E eu penso que aquele trabalho que a gente faz internamente para tentar sair, para tentar sobreviver, para poder tentar viver da forma que a gente conseguir, e tudo que a gente faz é justamente o que vai nos fortalecendo. E eu tenho muita gente que me conhece, sabe que eu tenho um carinho especial, vamos dizer assim, pelo que ela representa, pela lição que ela me traz.
E ela parece uma coisa tão pueril, mas essa ela aí é a borboleta. Porque a borboleta, ela inicia o seu processo pelo nascimento, pela lagarta, e depois a própria lagarta vai construir o próprio casulo, no qual ela vai se encerrar, e dentro desse casulo ela vai fazer uma transformação, ela se transforma totalmente, até que ela se forme pela lei da evolução natural da espécie. Ela se transforma até que ela consiga ter força suficiente para romper aquele casulo e sair borboleta. Então, esse processo me traz lições extremamente importantes, porque se a gente for pensar em vários aspectos, com relação a como era no princípio, todo um processo pelo qual passou, a transformação interna e o autofortalecimento para depois sair dentro de um processo que é da natureza. E sair borboleta livre, leve, solta, vai. Há vários aspectos. Um deles, por exemplo, se alguém vir um casulo começando a ser aberto e for lá e tentar forçar aquela abertura, no intuito de auxiliar, a borboleta não vai conseguir estar aberta, sair e ficar plena. Eventualmente, ela pode até sobreviver, mas ela não vai estar plena. Isso quando conseguir sobreviver. E eu penso assim, eu acredito em Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, todos iguais, e nos deu todas as oportunidades de ir nos conduzindo. Fez a natureza perfeita. A lei do progresso, ela é visível em tudo o que nos rodeia. Tudo tem uma consecução, tudo vai progredindo e nós somos partes da natureza. A questão da vida nesse plano material é parte da natureza do nosso espírito, porque nós fomos criados espíritos, nós somos espíritos, numa experiência terrena. Então, eu penso que a gente está em evolução, em progresso. E esse processo, os processos pelos quais a gente passa, eu acho que a forma individual pela qual a gente se coloca no mundo. É claro, agora, nesse determinado momento em que cada um de nós estamos, a gente já passou por muitas experiências. Portanto, existem manifestações na nossa vida, as coisas que nos acontecem, que são, sim, consequências de experiências anteriores. Não só nesta encarnação, como nas encarnações anteriores. Então, a gente nasce e a gente vai vivendo aqui aquilo que a gente sabe que houve um planejamento anterior e que a gente tem toda uma série de leis a seguir. E, portanto, o nosso processo aqui nessa encarnação, ele também vai demandar o nosso trabalho interno. E aí, a gente vai se movendo nesse mundo da melhor forma que a gente conseguir. E isso passa pelo estudo ou não, passa pelas atitudes, pelas escolhas que a gente faz, passa pelas escolhas, inclusive, das denominações que a gente der para as coisas que a gente vive. E tudo é válido. É válido você denominar como um problema se aquilo para aquela pessoa funciona. Então, achei muito bom o seu testemunho, Letícia, tá aqui, que para você isso é uma coisa que ficou, você chamar de purificação, isso para você funciona melhor. Isso te traz uma forma melhor, de uma leveza maior.
né? Então, para cada pessoa, a forma como ela vai trabalhar as denominações e as experiências é aquilo que ela vai buscar para ela conseguir se melhorar, crescer, progredir e se movimentar em todas aquelas coisas. Então, é aquele crescimento interno e aquela transformação que se passa dentro do casulo. Então, as denominações podem variar, tanto é que, por exemplo, até em termos dos nomes das religiões, o que as religiões fazem? São estruturas que nós, seres humanos, conseguimos fazer e nós damos determinadas denominações para as coisas. Tem religião, doutrina, filosofia, ou é Deus, ou é natureza, ou é Jeová, ou Maomé, o que seja. Mas o que é o fundamental? O que é o fundamental é o conceito que cada um consegue absorver daquilo, né? E aí, a forma como a gente vai se movimentando nisso. E aí, eu penso, com relação a que você falou, Nicolau, da gratidão, eu achei extremamente oportuna a manifestação do Alexandre, quando ele diz que a gratidão é nesse sentido, é a gente observar, trazer para a gente o reconhecimento de que é uma possibilidade, uma oportunidade, algo que a gente está tendo a possibilidade para poder se melhorar. Ah, é fácil enquanto a gente está passando? Mas não é mesmo. Quando a gente está dentro de uma situação, especialmente as situações que nos atingem, doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais, doenças do espírito. E, na verdade, as doenças todas vêm do espírito, né? E elas vão se manifestar de alguma forma na gente. Mas não é fácil dar graças mesmo. Mas eu acho que a gente vai conseguindo isso quanto mais a gente se dispõe a aprender. Porque o conhecimento, a gente aprender realmente isso, aí a gente vai trazendo isso para dentro. E aí vem uma palavra que para mim também é muito importante, que é a palavra aceitação. Eu realmente aceitar, e é um exercício muito difícil, de aceitar a prova pela qual eu estou passando. E aí, mais uma vez, a borboleta. É claro que a gente não vai querer que a borboleta tenha o nível de raciocínio que o ser humano tem, mas, pelo exemplo dela, de se entregar à natureza e se autotransformar, né? Passar de um estado totalmente diferente para um outro. E nosso trabalho, eu penso, a cada encarnação é isso. Só que Deus é tão misericordioso que essas coisas, ainda que nos pareçam muito graves, e é muito, a gente não deixa de sentir só porque sabe, porque conhece. Isso é importante, a gente acolher o que a gente está passando. Mas, ao mesmo tempo que quanto mais a gente sabe, mais isso não vai ficando tão pesado, né? E aí, assim, para finalizar, não sei se eu consegui me fazer clara no meu raciocínio, mas uma coisa que eu tenho pensado, outro dia mesmo eu verbalizei, que é, assim, quando a gente passa por situações, e a gente passa por muitas durante a vida, só que tem, claro, algumas que são aquelas extremamente difíceis. Eu penso na aceitação e na entrega. E aí eu penso, e quem, de alguma forma, seja por ter filhos naturais, enfim, ou ter se dedicado a alguém como filho, eu acho que fica mais fácil de entender. Mas, de qualquer forma, nós também, todos nós, somos filhos, ainda que aquela e aquele que nos deram os genes para nos materializarmos já estejam desencarnados, não importa. Mas se a gente for pensar, um pai e uma mãe fazem tudo por um filho.
amam totalmente. Só que um pai e uma mãe têm uma visão como adulto em relação à criança, uma visão muito mais ampla. Enxerga o além. E por enxergar o além, por saber o que é melhor para esse filho, não vai deixar de fazer coisas com esse filho que o filho possa encarar como dores, como sofrimentos. E, então, eu entendo que tem uma coisa que a gente precisa tirar um pouco do peso que é o tal do castigo, porque Deus castiga. Não existe castigo se a gente fizer essa analogia. Um pai e uma mãe leva o filho no dentista e vai dar uma doídazinha porque vai passar alguma coisa, mas é para o bem, porque enxerga além. Um pai e uma mãe vai botar na escola porque o filho tem que aprender, porque tem que se preparar para poder exercer depois a própria individualidade. É a mesma coisa, tem que se submeter às leis da escola, tem que haver a convivência, tem que haver o aprendizado social. O pai e a mãe não vai deixar de aplicar uma vacina, uma injeção no filho, não vai deixar de dar o remédio que o médico passou, porque senão o filho vai morrer se ele está doente. Então, eu penso que há situações que a gente enxerga como muito dolorosas, e são, a gente sente, não é para negar. Elas são essas coisas que nos são trazidas porque existe uma visão maior, que elas são as próprias para a gente evoluir. Porém, percebam que não é porque Deus quis que a gente passasse por um sofrimento. É porque nós temos que nos dedicar a aprender, a crescer, a nos preparar para um novo degrau. Portanto, para mim, essa analogia faz sentido. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas o fato é, nós aqui encarnados na Terra, estamos tendo a oportunidade de, como uma criancinha, aprender, crescer para se tornar adulto. E a gente vai passar por desafios, purificações, problemas, situações difíceis, doenças. Mas quanto mais a gente se capacita, aprende e traz isso efetivamente para a gente vai se capacitando para começar a dar graças. Porque a gente vai sabendo que tudo isso são realmente oportunidades, por mais duras que elas se nos apresentem no caminhar da nossa vida. Certo, Colau? De alguma forma, consegui me fazer clara? Sim, sem dúvida. E eu estou vendo aqui a imagem da Clarinha, mas eu não sei se o pai da Clarinha está aí, se ele podia falar alguma coisa com a gente também. Adriano ou a Simone, quem está aí? Não sei se ele estava a fim de se manifestar. Eu estou, o Adriano. É a Simone. Mas eu acho que o Adriano, deixa eu ver, também não tenho certeza, eu acho que ele está no outro cômodo, eu vou confirmar. A Simone. Vou chegar. Abre a sua imagem, compadre, se puder. Olha eu onde está. Não precisa abrir a imagem, vou deixar a imagem da Clarinha, Adriano. A imagem da Clarinha está melhor. Sem dúvida, viu só? Quando nós falamos sobre processo de evolução, é muito difícil não ter uma compreensão que toda evolução nós passamos por algumas dores. É fato isso. Crescer dói.
uma das primeiras dores que sentimos de fato. O crescimento dos ossos, eles doem. Quem, quando criança, não teve dor nas pernas de crescimento? Eu não tive muito, porque eu sou baixinho. Mas teve pessoas que são maiores que cresceram e tiveram essas dores. Alguns sabem, passei por situações aí, tive um acidente na escada do centro e tudo. Então, tenho ficado mais em casa, no repouso, não tenho participado tão ativamente aos trabalhos. Tenho recebido o trabalho, na verdade, com muito amor de todos os trabalhadores aí do centro. E, principalmente, nesse momento, agradeço a todos por esse momento, né? Porque ouvir vocês falando sobre evolução é muito importante no momento onde a gente está se recuperando de um acidente. Então, assim, faz parte. Mesmo as quedas. O problema da nossa vida não é que nós caímos. É quando desistimos e ficamos caídos. Podemos cair, mas vamos levantar. E se lá na frente cair de novo, vamos levantar de novo. E a evolução é isso, é entre um momento que você cai e tem força novamente para levantar. E permanecer-se ali num estado, né? Porque na nossa vida, nós temos momentos muito bons. Muito bons. E sim, devemos ter gratidão por esses momentos bons e até para reconhecer esses momentos bons, precisamos também reconhecer as dificuldades que passamos para chegar a esses momentos bons. E o caminho, pelo menos para mim, o caminho para sentir isso é a espiritualidade. No Evangelho mesmo, estávamos falando sobre... Passou uma parte no Pão Nosso, eu não me recordo agora especificamente da lição, mas falava também do processo da evolução. E, resumidamente, é como a situação de dor e de qualquer situação, de qualquer dificuldade, ela vai passar. Você reclamando ou não, ela vai passar. E até comentei com os meus filhos, né? Eu falei, eles estão presenciando o processo que eu estou passando, e eu falei para eles: vocês me veem reclamando? Eles não. Então, não, mas isso não quer dizer que não está doendo, né? E aí eu expliquei tudo que eu estava passando, nem eles percebiam de como realmente eu estava. Mas o mais importante disso é que temos família, temos amigos, temos o plano espiritual que nos auxilia em tudo isso, porque só nós não conseguimos. Então, acho que essa é a minha mensagem de hoje, agradecendo também o aprendizado que tive aí ouvindo vocês. Obrigada, Adriano. Não. Aqui. Estou entendendo como é que a gente faz aqui. Vamos lá. Sim. Então, eu penso que todas as colocações são super importantes. A reunião valeu muito. E eu gostaria só de ler uma página citada por Emmanuel, porque a gente falou muito hoje sobre dificuldades e realmente nós
estamos vendo que todos nós, muitos de nós estamos passando por dificuldades bem fortes, bem grandes, e já passamos e ainda vamos passar. Então, é uma página que eu separei porque ela é muito importante. Oi, Adriano. Só acrescentar uma coisa a mais. Diga. Eu comentei, e desde quando, como você falou, muitos de nós do centro estão passando por dificuldades, e ao mesmo tempo, praticamente, né? Isso. E aí eu comentei não, o Heitor fez a observação, o Heitor é o mentor da casa, fez a observação que estamos fazendo o nosso trabalho muito certo. Para sermos atacados dessa forma, é porque estamos acertando muito. Então, isso também nos ressalta como trabalhadores, no sentido de vamos continuar. Mesmo caindo, levantando, vamos continuar. Isso é importante, porque a fé é isso, né? A fé você não para, a fé você continua. Mesmo sem olhar, nem saber quando acaba. Mas você tem fé, esperança que vai passar. Pode continuar, Fran. É exatamente nessa linha, Adriano, essa mensagem. Ela chama-se Página de Coragem. E Emmanuel começa assim: tempo de provação, horas de resistência. Não esmoreças. Terás tido lutas ou estarás dentro delas, qual ocorre a tantos outros companheiros. Entretanto, não te deixes abater e caminha para diante. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-te a coragem e mantém-te de pé na tarefa a que a vida te buscou. Recorda que tudo se altera para o bem. Obstáculos são por si movimentos de renovação e progresso. O que possa parecer fracasso ou desencanto é preparação de um mundo novo. Ninguém retrocede. Sem problemas, não há lições, e sem lições, a evolução não partiria da estaca zero. Não há corações transviados, e sim companheiros em transformação. Hoje será sempre o dia de se realizar o melhor. Ninguém nasceu para tristeza ou desânimo. Não existem criaturas que o trabalho não melhore. Não conseguimos modificar os outros, mas ser-nos-á sempre possível renovar a nós mesmos. Estejamos convencidos de que nunca é tarde para que alguém seja feliz e que o reino de Deus está dentro de nós. E com semelhante luz, ser-nos-á possível esquecer quaisquer provações e vencê-las, situando-nos desde agora a caminho da vida superior. Então, que nós, com toda a nossa união, que a gente se fortaleça, porque nós estamos juntos para isso. E aqui, o nosso centro, desde o princípio, até traduzido na denominação dele, é de simplesmente amor. Então, que, a despeito de tantas dificuldades, a despeito das doenças, que nós busquemos sempre em nós mesmos e com muita fé fortalecer a nossa coragem. Quando a gente estiver fragilizado, que a gente erga o nosso olhar para o Pai e como uma criança que olha para o Pai e confia, a gente pede: Pai, me abraça, me ajuda, né? E a gente aceita, entrega e vai buscando fazer o nosso possível, o nosso melhor. Mas com união, com essa união aqui, com todos que estão aí, a gente agradece muito. E com essa ideia de muita fé, de entrega, de aceitação, nós oramos, um coração cheio de coragem,
de fortalecimento. Agradecemos profundamente, pedindo, claro, que fluidifique a nossa água, que fortaleça o nosso ânimo, que nos auxilie, que fortaleça a nossa disposição, que fortaleça a nossa coragem. Gratidão, Senhor, por tudo que nos traz. E pedimos humildemente que nos fortaleça quando nós não estivermos nos sentindo com forças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje nem preciso só abrir microfone de ninguém, cada um, se quiser, pode abrir o seu, e a gente se despede. Um beijo, uma boa semana para todo mundo. A próxima terça-feira é a terça-feira de estudos, a primeira terça-feira do mês. Então, vamos nos reunir novamente com muito amor. E só uma lembrancinha. A gente sempre põe a gravação dessa reunião na página do Facebook. Eu sugiro que quem puder, vá até lá na página do Centro Espírita Simplesmente Amor, e dá uma olhadinha, assista de novo, compartilha com alguém, porque eventualmente a gente pode estar sendo um auxílio. Alguém, de repente, possa se sentir melhor de alguma forma. Tá bom? Que a gente fazer com que essas mensagens tão amorosas e essa vibração amorosa que a gente está sentindo aqui, com certeza ela possa ser distribuída. Tá bom? E aí, um grande beijo para todos. Vamos falar uma boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Tchau, Tiana. Boa noite, Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Deus abençoe a todos aí.